Então, se se nasce em tais condições, como podemos esperar nascermos com um ser vital suficientemente puro para ser de ajuda para nós? Então, é interessante quando se começou a perceber a necessidade da autodisciplina, autoeducação, autoconhecimento, e começou assim bem no caminho da transformação interior. Um dia você tem que descer para o subconsciente do ser. E no subconsciente, justamente, diz ela, tem o que vem dos pais, o que vem do atavismo, da família. As coisas herdadas. E aí então ela diz, você vê que quase todas as dificuldades estão lá. Eu normalmente compreendo, não sei se compreendo bem, pois são coisas que não são suas, mas que estão em você como se fossem suas. Como que corpos estranhos em seu ser. Por isso é difícil viver com isso. Porque não é seu. Não é seu. E ela afirma, não? Há bem poucas coisas acrescidas à existência, em termos de dificuldades, depois dos primeiros anos da vida. Isso acontece em qualquer momento, meio atravessado, se você mantém má companhia ou lê maus livros, então o veneno pode penetrar você. Mas há todas as impressões profundamente enraizadas no subconsciente. Os hábitos sujos, como ele diz, que você tem e contra os quais você luta. Então, cita as pessoas que não podem abrir a boca sem mentir, ou pessoas que não podem encontrar outros sem reclamar, que tudo isso é o vital, mal arrumado, mal humorado. Que não seria só vital no sentido bem primitivo de sexo, comida ou bater no outro, ou o que for, mas onde a mente se coloca a serviço do vital, que é quase sempre o caso. Ou onde hábitos, rotinas regem o ser. Então tudo isso não é você, não é. Ninguém é rotina. Isso não existe. Então, onde existe rotina, então não é você. É algo que se formou, que você aceitou, se acostumou, mas não é de você. Você nem se conhece ainda. Ou diz ela, se você então faz esse trabalho consigo mesmo e desce no subconsciente e deixa a sua consciência se infiltrar lá e olha realmente, não se assusta e faz drama, mas olha cuidadosamente, gradualmente, então gradualmente você descobrirá todas as fontes, as origens de todas as suas dificuldades. Então você entenderá o que eram seus pais e suas mães, avós e avós. E mesmo num dado momento que você for incapaz de controlar, você vai entender de repente, bom, eu sou assim porque ele ou eles eram assim. Depois ela fala sobre o ser psíquico, a influência dele, que pode fazer que você encontre certas pessoas que são de ajuda para você, ou livros, ou circunstâncias. Isso tudo seria o ser psíquico em você que ajuda. Mas, enquanto você depende disso, nada é feito. Você tem que decidir querer encontrar a verdade de seu ser. E a partir desse momento você pode, então,
contar com a ajuda mesmo de fora, que tudo vai se juntar para lhe ajudar no avanço. E você vai ver gradualmente as fontes de suas dificuldades. E vai poder dizer, esta falha estava em meu pai, este hábito é de minha mãe, e minha vovó foi assim, etc. Ou então, como diz, a babá, ou irmão, irmã. Quanta coisa. Mas, dizendo assim, se você continua sinceramente, você pode atravessar tudo isto com bastante calma. E um dia você está na posição de poder quebrar as algemas e estar livre. Depois fala ainda sobre a transformação de caráter, que é uma coisa que desde sempre foi achada impossível, que a gente só pode ser o que é, assim como se nasce. E ela diz assim, de maneira categórica, isso é absolutamente falso. Garanto que é falso. Ora, interessante então, porque a questão não é mudar o seu caráter, mas é descobri-lo. Porque não é seu caráter até então, é o caráter de seus antecedentes. Então isso você tem que tirar de você, para chegar ao seu. Por isso também tem essa tendência em todos os filhos, não? Assim, a preocupação com suas mães, especialmente, não? Que a mãe vai junto, a mãe deve fazer isso, e deve entender isso, e começar a ler poesia, ou ler Sri-Aurobindo, ou ler a mãe, ou ouvir Sunil e tudo mais. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Tudo uma fuga de si mesmo. Diz como transferir para o mundo da mãe ao invés de fazer. Porque ela diz claramente, eles não querem mudar, e não querem mudar mesmo. Então, só tem mais um argumento, mais um fio para prender você. Tudo. Eles não, a maioria não sabe, não são ruins conscientemente. Eles são o que os pais deles E não compreendem o que você quer e como você é. Como a gente falou hoje de manhã, não é? Não compreendem que alguém pode buscar uma outra coisa. Ou buscar não só uma outra coisa, mas buscar liberdade ou imortalidade e dar sua vida a isto. Isso não toleram. Não toleram. No momento que você, então, começa a explicar ou mandar as rosas ou de confraternização e tudo mais, você já entrou na armadilha e difícil você sair disso outra vez. Veja a Lúcia. Voltou. Mas experiência no campo acertado pela coletividade como campo de vida. Bom, isso não é nada. Isso não é nada. A questão seria consciência, não é experiência. A consciência não tem mesmo.
Então, vamos dizer, tão claro, o vital, vamos dizer, é uma energia, mas é uma energia entremeada com o físico. O físico não pode existir sem esta energia, não pode crescer sem ela, não pode existir. Quer dizer, físico e essa energia vital estão entremeados necessariamente. Então, por isso, vamos dizer, são hábitos, no fim, físicos que você tem. Em gostar, em não gostar, em ter aquela reação, em ter aquela aversão, mil coisas. Mas é maravilhoso, porque nesse momento a gente não mais está como que diante de... Até agora, vamos dizer, sempre falei só da natureza universal, não? Que cada um de nós combate em si mesmo instintos, necessidades vitais universais. Isso é um lado, mas naturalmente esta natureza universal se reveste de uma família, de um corpo humano, de uma pessoa próxima a você. Aí está a questão. Isso ficou muito claro, né? Então, se a gente olha os seus defeitos e tenta lembrar-se como era seu pai ou sua mãe, ou sua vovó, seu avô, uma delas, e descobre isso lá, então não significa que eu herdei a mesma cara, herdei a mesmo jeito, mas estou repetindo, estou copiando, foi ensinado, foi infiltrado em mim, não peguei isso, mas não é meu, não sou eu, isto não sou eu, posso dizer com toda certeza, não sou eu. Então é muito complexo. Hein? É muito complexo. Sim. Acho assim tão... Eu nem compreendo, não? Como está aqui, está escrito. Foi escrito, foi falado em 51. Está impresso. Ninguém lê. Umas coisas mais importantes para a humanidade, não? Mas
para a pessoa tomar consciência de si, conseguir ver assim. Interessante. Isso daí é toda a psicanálise, né? Eles tentam fazer uma tentativa de voltar da pessoa através de uma análise. Só que ela é super simples, né? E só tem teoria. E às vezes, assim, por exemplo, você vê, quer dizer, eu não conheço para poder dizer, mas pessoas que fazem psicanálise anos, 10 sessões, assim, 2, 3 sessões semanais, de sempre análise assim, de como era a infância, tentando, ou então regressão. A diferença que existe entre esses processos e o processo de yoga é a consciência, né? Então, a consciência de onde se vai chegar e qual é a natureza do ser. Seria isso? Não sei, mas tem muitas diferenças, não? As primeiras é, na psicanálise você é passivo. Aqui você vai ativamente, você busca ativamente a sua própria melhoria, seu próprio progresso, seu esclarecimento. Então, é uma diferença fundamental. Na psicanálise, me parece que é reconhecido amplamente, vamos dizer, as convenções são respeitadas. Aqui não. Se seu pai for ruim, ou sua mãe for ruim, ou se é algo ruim deles, então é ruim. É ruim. Não precisa botar enfeites. E, especialmente, vamos dizer, como você disse, vamos dizer, o objetivo, quer dizer, que chegar, afinal. Por que fazer isto? Na psicanálise é só para o bem da própria pessoa, fim egoístico. Aqui seria para você ficar limpo e poder fazer um trabalho melhor, bom, não para você. Não sei, questão, me parece, não muitos, mas outras mais que se pensa que os próprios psicanalistas ou terapeutas têm relações tipo, com seus clientes ou suas clientes, etc. Quer dizer, isso é uma mistura enorme, né? E como quase assim pode dizer, cada psicólogo é alguém que precisa de tratamento, por isso ele atrai os outros para ele poder ter a sua satisfação. Fica tudo assim. Me parece por causa realmente doentice mesmo, quer dizer, doença mental, mas aí com certeza precisa. Mas o resto. Isso vai ser um dos maiores obstáculos, não? Alguém ouvir isso, dizer, mas como minha mãe, não que assim, meu pai, não posso, não tem nada ruim neles, não? Absolutamente. Todo mundo defende seus pais sempre, como a gente fez também, eu fiz também. Excelente. Nem querendo, na verdade, chegar a um outro nível, a outro ponto.
Bom. Mas, assim, ela é tão grande realmente, assim, como ela vai direto na coisa, não? Assim, com soberanidade. Bom, eu acho que está na hora, não é? Que horas são? Sim. Acho que começa ainda a chegar o vinho. Acho que...